O grupo-subgrupo Thomas Hobbes escreveu que quando os homens vivem sem medo de um poder comum, vivem em estado de guerra. Na guerra, todos os homens se voltam contra todos os demais. O conceito formulado por Hobbes é interessante no âmbito teórico, mas para os homens a guerra de todos contra todos não é o estado de natureza. Natural é os homens cuidarem dos próprios interesses, mas esses mesmos interesses fazem eles se juntarem, e depressa. O solitário não tem ninguém a quem pedir ajuda, ninguém que cubra seus estudos que apontem as semelhanças entre os sexos serão menos relevantes, quando em vista das ideias históricas sobre suas diferenças. Retaguarda, ninguém que vele por seu sono. Estando juntos, os homens têm mais chance de sobreviver que separados. Eles sempre caçaram e combateram em pequenos grupos. O estado de natureza da guerra é o conflito permanente entre reduzidas gangues de homens. A organização dos chimpanzés é do tipo fissão-fusão, o que significa dizer que o tamanho dos grupos varia segundo as circunstâncias. Eles se juntam em grupos numerosos e firmam acordos por razões estratégicas, para cruzar e para compartilhar recursos. Mudando as circunstâncias, os chimpanzés se dividem em grupos menores e equipes de caça. E nesses subgrupos que as relações são mais estreitas e estáveis. Os machos são leais e raras vezes pulam de subgrupo em subgrupo. As fêmeas às vezes acompanham os machos nas atividades de caça, mas são mais suscetíveis a migrar de um subgrupo para outro com o tempo. Os homens se organizam da mesma forma. Vejam, por exemplo, as unidades militares. Exército, 60 mil, 100 mil homens. Corpo de exército, 30 mil, 80 mil homens. Divisão, 10 mil, 20 mil homens. Brigada, 2 mil, 5 mil homens. Regimento, 2 mil, 3 mil homens. Batalhão ou grupo, 301. 0 homens. Companhia, bateria ou esquadrão, 70, 250 homens. Pelotão, 25, 60 homens. Esquadra ou seção, 8, 16 homens. Equipe, 2, 5 homens. Todos os homens alistados num determinado exército fazem parte da mesma tropa. A diferença é que a solidez dos laços entre eles aumenta à medida que o tamanho da unidade diminui. Nos grupos menores, os homens são mais leais uns aos outros. Quando o escritor Sebastian Junger perguntou às soldas dos americanos no Afeganistão sobre seus laços de fidelidade, estes disseram que não hesitariam em arriscar a própria vida por alguém de seu pelotão ou de sua companhia. Mas depois desse limite, o sentimento diminuía rapidamente. Chegando à brigada, com 2, 5 mil homens, todo o senso comum de identidade ou objetivo se mostrava basicamente teórico. A rivalidade entre grupos não é infrequente. Cada um tem suas insígnias, suas tradições, seu simbolismo e uma história em comum. Alguns pesquisadores acham que o cérebro humano só consegue processar uma quantidade de informação suficiente para manter relacionamentos significativos com mais ou menos 150 pessoas por vez. Esse é o tamanho médio de uma companhia militar, mas também o tamanho aproximado de uma típica tribo humana primitiva e, mais ou menos, o número de amigos com os quais a maioria das pessoas tem contato regular em sites de relacionamento social. E nessa tribo de 150 membros, são formados grupos ainda menores. A quantas dessas pessoas vocês emprestariam uma grande soma em dinheiro? Com quantas vocês poderiam contar numa emergência? Quantas poderiam contar com vocês? Se vocês forem iguais à maioria, esse número cai para o tamanho de um pelotão, de uma esquadra, até de uma equipe. O tamanho da maioria dos times nos esportes coletivos varia entre o de uma equipe militar e o de um pelotão. Os times de futebol americano escalam mais ou menos 50 jogadores, mas só 11 de cada vez entram em campo. No beisebol, a escalação é de 25 jogadores, mas só 9 entram em campo. Os times de futebol jogam com 7 ou 11 integrantes, os de basquete com 5. Os de polo aquático colocam 7 atletas na piscina. Os homens revertem a esse tamanho arquetípico de gangue até em passatempos e narrativas. Quantos são os personagens principais dos filmes, livros ou programas de TV de sua preferência? E o número vale também para a religião e a mitologia.
Jesus teve 12 apóstolos. Quantos deuses do panteão grego você é capaz de citar? E do nórdico? Grupos de 2, 15 homens são uma zona de conforto e o tamanho de equipe mais apropriado para executar manobras táticas, mas é também administrável no que respeita à socialização. Dá para conhecer a fundo mais ou menos esse tanto de gente por vez. E possível manter uma boa relação de trabalho e uma relação social significativa com quase 100 pessoas. Acima disso, as relações se tornam extremamente superficiais. A confiança se desfaz. Um número maior de regras e normas, sempre aplicadas sob a ameaça de violência, se tornam necessárias para manter os homens juntos. Faz-se